Solicite já o trade na sua corretora. Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu sou o Éder Santos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre estratégia operacional utilizando Engolfo, Média Móvel e RSI. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Dito isso, bora pro vídeo. Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar você como configurar uma estratégia operacional para tempos gráficos menores, 5, 15 e até mesmo no 1 minuto, se fizer sentido para você, utilizando também a regra de coloração. Vamos montar esse quebra-cabeça passo a passo, tá bom? Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer agora é configurar a nossa regra de coloração. Então eu venho em gráficos, gerenciar regra de coloração, nós vamos utilizar o Engolfo, eu vou duplicar ele aqui e a gente vai criar agora a nossa regra. Eu vou alterar esse nome aqui, vou colocar estratégia Engolfo. E aqui na descrição você pode colocar a descrição que fizer mais sentido para você, tá bom? Eu vou apagar essa aqui, a gente vai eliminar essas duas linhas aqui, vou manter essa linha aqui e nós vamos editá-la. Clicar aqui em editar. Vou acrescentar duas linhas, porque a gente vai utilizar o RSI e a média móvel. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é inserir na terceira linha o RSI. Então eu clico aqui, selecionar dado, vou lá em indicador, vou aqui no campo de pesquisa, RSI, 14 períodos, vou clicar em OK, deslocamento vai ser 0, tá? Do lado de cá eu vou vir em editar e vou alterar para um valor fixo de 50. Vou clicar em OK. Agora a gente vai colocar a média móvel aqui embaixo. Novamente vou em indicador. Vou lá em média móvel. Vou utilizar uma média de 200 períodos. Exponencial. OK. Deslocamento vai ser 0. Perdão, aqui a gente precisa utilizar o fechamento da média móvel. Então a gente vai colocar aqui fechamento, deslocamento 0. E no canto de cá a gente vai colocar o indicador que a gente quer utilizar, tá? Então, média móvel aqui, 200. Nós vamos utilizar a exponencial e OK. Deslocamento eu vou colocar 0, vou dar OK. Então, tá lá. O que está falando aqui? As duas primeiras linhas é o engolfo, tá? E está falando o seguinte. Se o RSI com um período de 14 ficar acima de 50 e o fechamento ficar acima da média móvel de 200 períodos exponencial, a gente vai ter um gatilho de compra. Então, vou colocar um tom de verde escuro. Ok? Clico em OK. Agora, a gente vai fazer o de venda. Eu vou duplicar este aqui, essa configuração. Clico aqui em duplicar e vamos às configurações. Novamente, aqui a gente está vendo a questão do engolfo, né? As duas primeiras linhas. Aqui está correto. Agora a gente vai alterar as duas últimas linhas. Então, o RSI, aqui a gente precisa colocar ele menor, valor de 50, e aqui também menor que o fechamento. E a gente vai selecionar aqui a cor. Eu vou colocar, deixa eu pensar, a gente vai colocar uma cor aqui roxa. E vou clicar em OK. E a última condição é o seguinte, se nenhuma condição for satisfeita, ou seja, se não acontecer nada do que a gente configurou aqui, eu quero que ele utilize a cor original do candle, ou da média, ou do RSI. Ou você pode clicar aqui em editar configurações, selecionar, não desenhar no período, usar um estilo que você pré-configura aqui, tá? Eu vou deixar para não mudar o indicador, clico em OK e vou em OK novamente. Então tá aqui, estratégia de engolfo, vamos clicar em aplicar e vou dar OK. Agora a gente vai inserir os indicadores no gráfico. Botão direito, novo indicador, pesquisar, RSI, vamos jogar ele aqui no gráfico, 14 períodos. Vamos fazer aqui uma ediçãozinha nele já, clico duas vezes nele. Eu vou alterar aqui as cores dele para a gente não se confundir, tá? Vamos pôr aqui tudo cinza. Vou aumentar aqui a espessura da linha. Clicar em OK. Vou colocar uma linha horizontal aqui, marcando o valor de 50. Vou travar essa linha. Colocar ela espessura maior aqui. Pronto. Agora a gente vai inserir a média, novo indicador, média móvel de novo. Vamos pôr aqui, 200 períodos. Ela é exponencial. A gente vai clicar em OK.
Tá lá, clico 2 vezes nela para editar. Vamos pôr ela preta também. E eu vou aumentar a espessura aqui para 3. E vou clicar em OK. Bom, tá tudo aqui. Agora eu preciso fazer com que a regra de coloração comece a aparecer. Você tem a opção de colocar nos 3, tá? Tanto no gráfico, quanto na média, quanto no RSI. Vou colocar nos 3 para você ver como fica. Clico aqui na média com o botão direito. Vou em regra de coloração, usar regra, estratégia engolfo. Somente o indicador, somente o fundo por período, somente o fundo com a última cor. Vou colocar aqui somente o indicador. Tá aqui. No Candle, botão direito, regra de coloração, usar regra, estratégia engolfo, somente o indicador. No RSI, botão direito, regra de coloração, tem que ser em cima da média aqui. Regra de coloração, usar regra, estratégia engolfo, somente o indicador. Então pronto, a gente já tem aqui a nossa regra pré-definida. Tá? Então vamos lá, a gente já fez as nossas configurações e agora vou mostrar para você como ficou. O que ele está mostrando para nós aqui? Lembre que o roxo é para venda e o verde é para compra, tá? Então ele está mostrando aqui o seguinte, ó. Quando ele aciona um padrão de engolfo, ou seja, o corpo desta vela é maior do que o corpo dessa vela do lado de cá, ele aciona uma entrada de venda. Então ele fica roxo. E aí a média fica roxa, o candle fica roxo e a média lá embaixo, que fica abaixo de 50, fica roxa. Se essa média tivesse ficado acima de 50, ela não teria ficado roxa, então não atende a premissa, tá? A premissa que a gente configurou lá na nossa regra. Olha só aqui como isso acontece aqui, ó. Aqui a média ficou roxa, o candle configurou o engolfo, só que aqui não ficou, então não atendeu a premissa. A premissa é que as três tenham o mesmo direcionamento. O preço precisa estar abaixo da média de 200, o RSI precisa estar abaixo de 50 para acionar uma venda. Para acionar uma compra, vamos arrastar o gráfico para o lado aqui, ó. Olha, para acionar uma compra é esta configuração. Veja só, o candle precisa ter o engolfo, a média precisa estar abaixo do preço e aqui precisa estar acima de 50. Quando isso aconteceu, os três ficaram verdes e acionou uma entrada. E aqui do lado a mesma coisa, ó, que a gente teve o engolfo, a média abaixo do preço e o RSI acima de 50. Então, são as três condições para que a minha operação seja startada, seja iniciada. Quando não atender as três, uma das situações não vai colorir. E como eu falei, você pode colocar, por exemplo, ó, botão direito, regra de coloração, ó, somente o fundo por período. Aí ele vai pintar aqui o fundo, atendendo essa premissa do gráfico, tá? E para atender a premissa do RSI, eu tenho que vir aqui no RSI, regra de coloração, fundo por período. Na média a mesma coisa, tá? Botão direito, fundo por período. Aí ele vai pintar sempre que atender as três configurações, as três exigências que eu criei. Atendeu as três exigências que eu criei, ele vai pintar tanto o gráfico, quanto o RSI, quanto a média. Bem legal, não é mesmo? Mas se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Vejo você no próximo vídeo. Solicite já o trade na sua corretora.